Olá, meninas, boa noite. Então, agora que eu comecei a gravação, vou Boa noite. aproveitar para me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Juliana Saida, mas pode me chamar de Ju. Sou psicóloga aqui de Brasília, formada na UNB. Tenho mestrado e doutorado em gestão de pessoas. E desde 2017 eu atuo como consultora autônoma, desde 2019 com a Longeva. Então, nós oferecemos programas de educação para aposentadoria e longevidade para as empresas, capacitamos profissionais que querem fazer isso, né? E atuo também como orientadora de carreira e para aposentadoria no atendimento individual. No caso das organizações, também vale destacar que a gente tem oferecido pesquisa, né? Esse ano eu fiz duas pesquisas sobre diversidade e inclusão etária, bem interessantes. Para finalizar, vale destacar que hoje, às 23h59, termina o prazo para inscrições do Congresso da ABROA-PC, em que Roberta, eu e Fabi participaremos. Mais alguém? Cris, joia. A gente tenta se encontrar lá. Vai ser entre, acho que 17 e 21 de setembro, né? Uma coisa assim. Então é isso, acho que vai ser bacana a gente poder se encontrar lá pessoalmente. E já tem muito tempo também que eu quero marcar um café presencial aqui da Longeva em Brasília, para quem está em Brasília, ainda não escolhi essa data, porque tem muita gente de outros estados, né? Mas bem, vamos pensar nessa possibilidade. E é isso. Então eu vou deixar a Rô, minha parceira, se apresentar e depois a gente passa para a Fabi. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Roberta, psicóloga, orientadora de carreira, parceira da Ju aí desde 2019, né, Ju 20 por aí. Também tenho um mestrado, sou doutoranda, em orientação de carreira pela USP. Também atuo aí com profissionais, né, de todos os níveis, em todas as etapas da carreira, desde a primeira escolha até o final da carreira, em todos os processos de transição, escolha e reescolha. Acho que é isso. Muito bom. Estou respondendo aqui a Simone, que falou que não vai conseguir entrar ao vivo. Simone Grivô. Ok, então é isso, Fabi. A gente vai passar a rodada, né? É mesmo. A Fabi sugeriu, então vamos fazer isso. A gente pode começar pela Cris, uma breve apresentação. Sim, boa noite. Eu sou Cristina, eu sou psicóloga e há 19 anos consultora de carreira. Trabalho com psicologia, psicoterapia e também no acompanhamento de adultos, não na primeira escolha, mas reescolha, transição, coaching de carreira, de executivos ou não executivos. E é isso, eu sempre estive associada a consultorias de desenvolvimento, coaching e carreira. Então, hoje estou na terceira consultoria e trabalho de forma autônoma e também associada a consultorias aqui em São Paulo. Joia, eu me lembro, a Cris e a Roberta trabalharam juntas, né, na Stato? Sim. Trabalharam, E a mas hoje está Cláudia? cada uma. E a Cláudia também? Ah, que É, legal. E quando eu eu A e a conheci a Cláudia eu não Cláudia, Cláudia conhecia ainda, eu conheço ela só de nome, a gente nunca de se Stato. encontrou, E Cris, eu e foi a em momentos Cláudia, diferentes. eu e a Cláudia, a gente se conheceu na antiga DBM, atual LHH. Aí fomos para Stato. Depois estivemos em outra consultoria, que é a Soul Consulting, que eu estou hoje. ah, Então é legal. assim, a gente 15 trabalhou anos de juntas. amizade, né, Cris? 15 anos É, já de amizade. é, Aí um dia a gente podia marcar um encontro sobre essas consultorias, né? Que eu nunca trabalhei, sempre trabalhei como autônoma, assim. Quais são as demandas que surgem, como que é para, não sei, dependendo para quem quiser ingressar nelas, né? A gente podia fazer um sim, aberto para quem quer trabalhar nessas consultorias, porque deve ter gente tentando vaga para trabalhar lá, né? Não sei. sim, sim. Claro que eu sei que como todas as escolhas têm prós e contras, né? Não é à toa que vocês também são É, autônomos, mas assim, é, é, a cara da é, rua assim, do tipo, well, é, só o é. olhinho assim. São Mas dois lados da moeda. eu também já fui analista de RH e assim, tava, não, eu sou mais feliz com a minha empresa, não nego. A É, autonomia é tudo. Mas, é. bem, só porque eu tive essa ideia agora. Legal. Legal, com prazer. Então, Lê, pode se apresentar também? Oi, pessoal.
Eu sou neuropsicóloga, trabalho prioritariamente com reabilitação neuropsicológica, então essa parte de saúde cognitiva, e também trabalho com educação para o pós-carreira e longevidade. Então ofereço cursos também nessa área, mas o meu foco principal é na área de reabilitação neuropsicológica, que eu resolvi focar mais no tratamento, né? Muitos profissionais neuropsicólogos ficam no diagnóstico, que é a avaliação neuropsicológica, e aí a demanda maior que o pessoal não quer, que é a trabalheira, né? Que é a reabilitação. Então, prioritariamente eu estou nessa área. É isso, bem rapidinho. Eu estou aqui, sou mineira, mas moro aqui na capital, São Paulo. Joia, e a Lei já participa também do Leitura Longeva desde o início, e também agora Ah, ministra verdade. palestras para a Longeva sobre saúde Isso, cognitiva. opa, esqueci desse detalhe, juro, é o que eu Maravilhosa. faço. Nada, Obrigada. nada. Rai, Oi, você também, super ativa no nosso grupo, fica à vontade para se apresentar. eu sou Raimunda, minha formação é administração, mas com o tempo eu me tornei terapeuta organizacional pelo Instituto Keurli Veloso e orientadora profissional, coach, eu venho atuando. E me encantei quando eu me preparei para a minha aposentadoria com a preparação para aposentadoria, educação para aposentadoria. Eu fiz trabalho na empresa de saneamento daqui, atendo algumas pessoas da primeira escolha e vou caminhando aí com a orientação de Roberta, de Juliana, né? Esse aprendizado que a gente tem aqui, para mim é muito importante. É assim. Joia, muito bom. Cláudia, fica à vontade para se apresentar. Oi, boa noite. Tenho amigas, a Cris querida, mais de 10 anos a gente trabalhou juntas. Fabi, minha mentora, faço mentoria com a Fabi, está sendo um momento bem importante aí da minha carreira. Eu sou psicóloga também, formada pela Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado e doutorado, não em carreira, eu fiz na área de luto, luto e perdas. E foi assim que eu cheguei na perda do emprego e trabalhando o luto aí das transições e perda de empregos. Trabalhei mais de 10 anos em consultorias, então trabalhei com a Cris, na DBM, trabalhei com o Fábio, que acho que é amigo da Roberta, é isso, né? O Fábio fala bastante de você, fala super bem desse grupo. E, bom, trabalhei mais de 10 anos em consultorias com transição de carreira, mas eu sempre tive a clínica no paralelo, com esse foco da esfera profissional, principalmente. Então, eu trabalho com a primeira escolha, que é a orientação profissional de adolescentes, e depois com processos aí de aconselhamento de carreira, já com profissionais aí com bagagem profissional, vivendo as grandes inquietações de carreira. E eu tenho um público que eu gosto bastante, que é carreira e maternidade. Eu tenho um filho de 11 anos e eu fiz várias transformações aí na minha carreira desde o nascimento dele. Então, é um público que eu gosto bastante, que são as mulheres que estão passando aí por alguma transformação de carreira pós-maternidade. Trabalho com a psicoterapia breve, com uma abordagem aí que eu tenho como foco na relação com o aconselhamento de carreira. E estou super feliz aqui de fazer parte desse grupo do Longeva e de ouvir a Fabi, né? Que eu super admiro, adoro o trabalho dela. Então, contem comigo aí, viu, gente? Que joia, muito bom. Grupo bem diverso, a maioria realmente na orientação, né? E aqui acho que entrou a Cris Moisés, não é, Cris? Outra que está com o usuário 1, eu vou renomear. Fique à vontade para se apresentar. Boa noite a todos, tudo bem? Eu Aham. estou falando aqui do Rio Grande do Sul, gente, tá um frio aqui que vocês não têm noção. Eu estou toda encarangada aqui, nós estamos, né, agora deve estar uns 6 graus por aí, está muito frio. Eu sou psicóloga, psicóloga na área organizacional e de carreira.
Essa é a minha segunda profissão, portanto, eu fiz uma transição de carreira bem radical. Antes, eu era professora de música e durante muito tempo eu tive uma escola de música, então eu me preparei muito na questão pedagógica e administrativa. E um belo dia eu resolvi fazer uma transição radical e em 2005 eu entrei para graduação em psicologia e me formei e me encantei até pela própria experiência como empresária, pela parte organizacional e junto com o grupo da URGS, do Serviço de Orientação Profissional, também me encantei com toda essa vertente de orientação, né? Especialmente a primeira escolha e transições de carreira, entrada no mercado de trabalho. E isso me fez seguir nessa área, né? E aí eu fiz MBA em gestão de pessoas, né? Paralelamente a isso, também trabalhei na organização de RH e desenvolvimento na área de imobiliária, empresas de imobiliária. E depois, de 2015 para cá, aí eu venho fazendo só o trabalho realmente de orientação, especialmente com orientação de primeira escolha, né? Mas como a gente vai passando por vários momentos da vida, né? Então, assim como a Cláudia estava dizendo que tem um filho de 11 anos, né? E isso faz com que a gente repense uma série de coisas. Eu já estou numa fase já de desaceleração, né? E já vou fazer 65 anos. Então, a adolescência já não me chama tanto atenção, tanto quanto a fase que eu estou vivendo agora, com todas as suas questões, né? Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu ingressei nesse grupo, né? Porque realmente eu não tinha e não tenho ainda, né? Estofo para trabalhar com esse grupo, e a não ser aquilo que eu mesmo passo, todas as minhas problemáticas, né? Então é isso, né? Basicamente é isso aí. Muito bom, muito bom. Adorei reconhecê-las. Então tá. 7h20 agora, pode começar, Fabi. Fechado. Muito obrigada, gente, pelas apresentações. É sempre bom conhecer o grupo que está participando ao vivo. Eu falo que quem participa ao vivo é como se tivesse comprado a área VIP, porque é natural que vocês aproveitem mais, eu consiga dar mais exemplos ligados aí ao momento de carreira e a forma como vocês estão atuando como orientadoras. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga por transição de carreira, assim como a Cris. A minha primeira graduação não é em psicologia, minha primeira graduação é em comunicação social com habilitação em relações públicas. Mas eu, dentro da faculdade de comunicação, a disciplina que eu mais gostei foi comunicação interna, e assim eu começo a trabalhar na área de recursos humanos por conta da comunicação interna. E aí, aos 30 anos, eu decido que eu não quero mais trabalhar no RH, que eu quero ajudar as pessoas de uma outra forma e vou fazer a faculdade de psicologia. Mas desde que eu comecei a faculdade de psicologia, eu já sabia que eu queria trabalhar com carreira por dois motivos. Eu passei por um processo de orientação para decidir fazer a faculdade de psicologia. Eu não tinha clareza de que eu queria ser psicóloga quando eu entrei na crise dos 30, digamos assim. Foi um processo de orientação que me ajudou a escolher, e por conta de eu ver muita gente perdida no ambiente corporativo. Então, desde que eu comecei a faculdade, eu comecei com esse foco. E eu já atuo na área de orientação profissional de carreira há 11 anos, eu comecei em 2014, e naquela época os cursos eram essencialmente voltados para atendimento de adolescentes. Quem está mais tempo na área sabe que a gente não tinha nada nessa época de produção voltada para adulto, a não ser os cursos da Dulce, que falavam de aposentadoria, né? Porque a gente já tinha produção literária da Dulce Helena nessa área de aposentadoria, mas para quem estava no meio do caminho, quem não estava nem chegando nem saindo, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha nessa época, que explodiu justamente por conta desse gap que a psicologia deixou, foram os coaches, as formações em coach de carreira, né? Então, para eu dar conta de atender os adultos, eu começo a minha
faço uma formação em coaching em 2016, mas em 2018 eu desisto de me chamar de coach porque tinha dado muito trabalho eu me formar em psicologia. Eu falei, não faz sentido. Eu tive um trabalhão para me tornar psicóloga, não vou ficar me chamando de coach. E aí eu começo todo um processo de pesquisa muito da literatura da administração de gestão de carreira e de produção literária sobre a área de career counseling, que é o jeito que a gente chama nos Estados Unidos, para eu conseguir incorporar a psicologia nos meus atendimentos de orientação. E é assim que nasce o método que eu ensino num curso de capacitação profissional e orientação de carreira, que é o método GROW, que a Claudinha faz junto com a mentoria. E aí, a partir desse método, eu deixo de me chamar de coach, passo realmente a atuar como orientadora de carreira, utilizando a psicologia como base para fazer os atendimentos de adultos. Tenho um mestrado na área de educação, na área corporativa, quando eu trabalhei. Minha maior contribuição no mundo corporativo foi na área de treinamento e desenvolvimento. Sou apaixonada por educação, não é à toa que eu dou aula, tem um monte de curso, tem grupo de estudo, etc., porque eu gosto bastante de estar aqui contribuindo e compartilhando conhecimento. Então, agora que eu já me apresentei, vamos então entrar no nosso tema dessa aula, que é o teste DNA motivacional. Deixa eu contar para vocês como é que eu conheci o teste. No final de 2022, lá para mais ou menos no mês de setembro, eu comecei uma certificação em Employee Experience. Vocês já ouviram falar desse termo? Que traduzindo em português, experiência do empregado. Tem muitas empresas que vêm incorporando estratégias do Customer Experience, né, que é a experiência do cliente, para trazer para o funcionário também esse conceito de que enquanto eu estou na empresa, e eu tenho um ciclo de experiências com vários pontos de contato e eu tenho que criar uma estratégia de gestão de pessoas em que eu consiga não só atender os objetivos da organização, mas também dar para essas pessoas uma experiência positiva aqui. E nesse curso de Employee Experience, eu conheço o teste DNA motivacional, que foi apresentado por uma das professoras para a gente justamente entender e aprofundar a motivação das pessoas no trabalho. Desde então, eu já apliquei o teste em mais de 40 pessoas, tanto em contexto de desenvolvimento profissional no mundo corporativo, porque eu já apliquei todo um assessment de líderes para mais de 20 líderes numa organização usando esse teste, quanto no contexto em processos de tomada de decisão em carreira. Pode ser decisão porque eu não sei o que eu quero mudar de carreira, mas não sei o que eu quero no lugar. Pode ser decisão porque eu quero crescer profissionalmente, mas eu não sei exatamente qual é o caminho que eu sigo para crescer, ou a tomada de decisão no contexto da aposentadoria mesmo. Quero continuar ativo depois da aposentadoria, mas não sei exatamente o que é que eu faço. Então, eu já apliquei o teste em todos esses contextos e eu vou trazendo aqui para vocês um relato de experiência também, de como é que foi aplicar e fazer a devolutiva em todos esses contextos. Mas, antes da gente entrar no teste especificamente, eu quero compartilhar com vocês, bem rapidinho, porque eu também não quero ficar tomando tempo de vocês com um monte de teoria, o conceito de motivação que está no capítulo desse livro. Dentro desse livro aqui, a Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, do professor Zanelli, ele é o principal organizador do livro, tem um capítulo específico sobre motivação no trabalho. E eu trouxe alguns conceitos bem rapidinhos para a gente introduzir essa questão do teste. Então, primeiro conceito. A palavra motivação é derivada do latim motivus e refere-se a tudo que pode fazer mover. Deixa eu só diminuir vocês para eu conseguir ler. Pronto. Que causa ou determina alguma coisa, ou o fim ou a razão de uma ação. Desse modo, faz sentido dizer que a teoria da motivação é uma teoria da ação. Então, tudo que a gente falar aqui sobre o teste DNA motivacional, a gente já vai partir desse pressuposto. Eu estou entendendo o que motiva essa pessoa a agir. Parece básico, mas é bom a gente começar daqui, porque
a gente pode ter uma ação em direções diferentes. Eu posso ter clientes que querem ter clareza, como eu falei para vocês, para agir no sentido de crescimento na carreira em que ele está. Eu posso clientes que vêm buscar o processo no sentido de agir para mudar de carreira. Independentemente de qual é o ponto B que ele deseja atingir, é importante que a gente saiba o que motiva essa pessoa a ter essa ação. E aí, dentro desse capítulo, as autoras, elas relatam diversas teorias da motivação, mas o que se conclui de todas as teorias que começaram a ser produzidas a partir da década de 90, principalmente, né, dos anos de, da década de 50, perdão, a partir dos anos de 1950, que a motivação é um processo psicológico básico intrínseco ao ser humano, mas o que está no seu entorno, sejam objetos, sejam outros seres humanos, pode facilitar ou inibir a expressão de motivos avaliados como relevantes. Ou seja, em toda análise das teorias de motivação, a gente vai sempre encontrar fatores intrínsecos ao processo motivacional que estão relacionados basicamente aos valores desse indivíduo e aos seus interesses, mas também fatores extrínsecos, ambientes de trabalho, relação de trabalho, as recompensas ou as punições que esse indivíduo tem no ambiente de trabalho. E por que eu gosto tanto do teste DNA motivacional? Porque ele traz as informações desses dois pilares, não só dos fatores intrínsecos, mas também de fatores extrínsecos que esse indivíduo gostaria de ter atendido para que ele tenha ali a sua motivação no mais alto grau, que é o que a gente vai analisar depois com os resultados dos testes. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não? Então tá, qualquer coisa vocês abrem o microfone e vão me falando. Entender o que nos motiva, o que motiva os nossos clientes, vai nos ajudar e ajudar os nossos clientes a fazerem escolhas mais assertivas de caminhos profissionais, compreendendo que ele vai conseguir buscar funções, carreiras mais alinhadas aos seus valores e necessidades. Apoia também na prevenção de frustração e esgotamento, porque muita gente, o descompasso entre o nosso perfil motivacional e as características desse trabalho pode gerar insatisfação ou sobrecarga. Melhora na gestão da própria carreira, porque você faz escolhas melhores. Aprimora as escolhas de desenvolvimento, porque você vai investir em habilidades e experiências que ampliem o seu potencial, não que fiquem exigindo de você coisas que te desmotivam, e facilita o processo de transição de carreira, porque a pessoa consegue compreender especificamente aquilo que a motiva na relação com o trabalho, tá? Então, entendendo isso, agora sim a gente entra no teste. E aí, como é que eu preparei a aula? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o racional do teste. O que a gente precisa compreender para fazer a análise e a aplicação. Num outro momento, eu pedi autorização da Ju para mostrar o resultado dela e fazer a devolutiva dela, porque eu apliquei o teste nela antes da gente fazer a aula, e aí eu trouxe aqui todo o documento dela de devolutiva para eu simular com vocês como é que eu faço esse processo de devolutiva, e no final a gente passa por um momento de vocês também tirarem dúvidas e a gente vai conversando sobre as possibilidades de aplicação, tá bom? Para quem não sabe, essa daqui é a capinha do livro. A Ju compartilhou nas redes sociais, mas vale a pena eu mostrar para vocês também. Quando eu comprei, minha gente, eu comprei em sebo virtual. Eu não achei esse livro para vender em livraria, sabe? Então fica a dica, quem quiser comprar depois, dá uma olhadinha no sebo virtual, se não achar aí nos lugares padrão para comprar. Primeiro, sobre o conteúdo do livro. A autora do livro, a Tamara Lowe, ela não detalha especificamente qual foi o processo dela de pesquisa e criação do teste. Para quem está acostumado com pesquisa científica, a gente sabe que quando a gente vai fazer um teste ou pesquisar sobre para montar um teste, tem lá todo um critério que a gente apresenta, né? Tantas pessoas pesquisadas, o resultado das pesquisas.
No livro, ela não apresenta esse detalhe. O que a autora apresenta é que ela fez 8 anos de pesquisa para criar o teste, com mais de 10 mil pessoas participantes. E além do teste, ela também apresenta recomendações para cada tipo motivacional, para que cada pessoa consiga saber, a partir do seu tipo, como faz para atingir os melhores resultados em diferentes áreas da vida. Aqui a gente vai focar especificamente na área da carreira, na relação com o trabalho, mas ela expande esse conceito também de análise motivacional para outras áreas da vida. E quais são as premissas que ela já começa o livro delimitando para a gente entender o perfil motivacional? Primeiro, as pessoas se motivam de formas diferentes. Segundo, cada pessoa tem uma matriz motivacional específica e a gente vai entender aqui, analisando o teste, como essa matriz motivacional é criada, o que motiva uma pessoa pode desmotivar a outra, e não existe um padrão motivacional melhor do que o outro. E é bacana a gente já começar com essas informações, porque a gente tem uma tendência de falar assim: ah, mas quem tem esse jeito não serve para isso. De fato, de acordo com o seu padrão motivacional, você vai ter maiores possibilidades de ter performance melhores em algumas áreas de carreira, algumas formas de trabalho e outras não. Por isso que para cada perfil motivacional, a gente tem uma descrição do perfil, a análise do que motiva, a descrição do que desmotiva e recomendações para você atingir melhores resultados de carreira, tá bom? Então, primeiro, por que que o nome do teste é DNA? É um acrônimo dessas 3 palavras. Para a gente entender o perfil motivacional, segundo a Tamara Lowe, a gente vai precisar mapear os desejos, as necessidades e as agraciações de cada pessoa. Lembra que eu falei dos fatores intrínsecos e extrínsecos, que existem várias teorias de motivação, mas o que elas têm em comum? A gente sabe que algumas coisas da motivação vêm de dentro e outras estão no contexto. Vamos entender o que a Tamara Lowe lista aqui como fatores intrínsecos e extrínsecos. O primeiro pilar do DNA são os desejos, as forças interiores que levam a pessoa a agir. Nesse caso, a gente quer saber de fato o fator intrínseco. O que motiva essa pessoa de fato na relação com o trabalho? E aí, o que eu vou avaliar no teste, neste pilar, é o binômio conexão-produção. Porque ou eu tenho desejo mais focado em conexão, ou eu tenho desejo mais focado em produção. E já já eu vou mostrar para vocês a descrição de cada um desses perfis. Necessidades é o segundo pilar que a gente precisa analisar desse conjunto de fatores motivacionais. São os requisitos essenciais que uma pessoa deve cumprir para se sentir satisfeita. É o externo, aqui eu estou falando de fator extrínseco. O que precisa estar acontecendo nesse ambiente que ativa o meu processo motivacional? E quando eu vou avaliar no teste, eu vou avaliar o binômio estabilidade versus variedade. Então, ou eu tenho meu conjunto de necessidades mais focadas no ambiente de estabilidade ou no ambiente de variedade. E por último, as agraciações. É o tipo de compensação ou remuneração que uma pessoa deseja receber e que estimula o seu desenvolvimento. Nesse caso, o binômio que a gente vai avaliar é a interioridade versus a exterioridade. Eu prefiro receber um reconhecimento, sabendo que eu contribuí para o desenvolvimento da pessoa, que eu contribuí para o crescimento da empresa, e isso é muito mais intangível do que tangível, ou eu prefiro receber reconhecimentos tangíveis, que são os exteriores. Mérito, grana, promoção, a plaquinha do funcionário do mês, é aquela pessoa que ela quer receber algo tangível em troca. Então, se eu tivesse que fazer uma frase com esse conteúdo do teste DNA motivacional,
eu falaria o seguinte: para eu me motivar, eu preciso disso, que é o desejo, desde que isso aconteça desse jeito, que é a necessidade, e que eu receba tal coisa em troca, são as agraciações. Fechado, gente? Por isso que eu coloquei aqui embaixo que o desejo, ele tá muito mais para o quê? A necessidade está muito mais para o como. E as agraciações estão muito mais para o meu porquê ou para que eu faço tal coisa. Por isso que eu considero o teste DNA motivacional tão completo, porque ele não foca só em uma análise, ou a intrínseca ou a extrínseca, para a gente saber o perfil motivacional da pessoa. A Tamara, num único teste, a Tamara Loe, autora, ela conseguiu reunir todos esses fatores. O que me motiva, o contexto que isso precisa acontecer para eu me sentir motivado e o que eu gostaria de ganhar em troca. E a gente vai avaliar cada um desses pilares no teste. Posso seguir, gente, para mostrar para vocês o que significa cada um desses perfis? Então, vamos seguir aqui. Vamos analisar o primeiro pilar, que é o pilar desejo. Lembra que desejos são as forças interiores que me levam a agir. A gente vai sempre analisar, lembra cada pilar a partir de um par, um binômio. Ou a pessoa tem um desejo focado em produção, ou ela tem o desejo focado em conexão. Quer falar, Ju, alguma coisa que eu vi que você abriu o microfone? Não, eu só ia sugerir nesse momento, já que você vai explicar, né, como que ao explicar as pessoas tentem avaliar neste momento qual que você se Sim, identifica mais. Como o teste só foi aplicado a mim, né, e eu fiquei, poxa, não deu para, né, não dá para aplicar em todo mundo. Então, ao escutar a Fabi, tentem avaliar. E aí foi um ponto que eu comentei com ela quando eu respondi, porque eu já vi o meu relatório, né? Então eu já sei o que eu sou agora. Mas aí eu comentei com ela essa questão do momento, porque eu falei, nesse momento eu me sinto mais para este lado do binômio, que depois vocês vão saber. Mas em outros momentos, seja no passado, né? Assim, eu posso até imaginar no futuro, mas não sei. Mas no passado já imaginei também outro tipo de, digamos, motivador, né? Seja intrínseco ou extrínseco. Então, essa reflexão é interessante também, para que vocês pensem no aqui e agora. perfeito, Ju, obrigada. Então, quando vocês forem aplicar o teste, ou auto-aplicar ou aplicar numa pessoa, ou o desejo dela vai estar mais focado em produção ou em conexão. A Tamara Lowe, que é a autora do teste, ela usa essas palavras-chave, competição e cooperação. Eu não gosto de tratar o produtor como competidor, porque eu já apliquei o teste, como eu falei para vocês, e um monte de gente, não necessariamente quem tem o fator motivacional de desejo focado em produção é uma pessoa competitiva. Mas sem dúvida, o produtor, ele é alguém que valoriza o resultado e que está muito preocupado com as tarefas que precisam ser feitas, com os prazos que precisam ser cumpridos. Ele, em geral, é uma pessoa que é reconhecida na organização como muito boa de serviço. Tipo, pode dar a coisa para fulano que fulano vai conseguir completar essa atividade, sabe? Eu não tô lendo, vocês estão vendo que eu não tô lendo o texto com vocês, até para não ficar super chato, né, gente? Mas eu já tô contando para vocês como é que, inclusive, eu vou dando exemplos para os meus clientes. Só que o produtor, quando ele tem esse lado muito azeitado, o que pode acontecer? Esse foco exagerado na obtenção de resultados pode sim transformá-los numa pessoa mais competitiva e menos cooperativa. Por quê? Ele é aquele tipo de pessoa que quem aqui já trabalhou no mundo corporativo talvez vá reconhecer pessoas assim. Você chega para pedir ajuda, a pessoa olha para você e fala assim: Fulano, eu tenho um relatório para entregar daqui 3 minutos, eu não consigo falar agora. Ele nem pergunta às vezes o que você precisa, ele só vê você chegando e fala assim: não dá para falar, não, tá? Vamos agora para o conexão. Quem tem o desejo focado em conexão é aquela pessoa que busca estabelecer rede de contato e valoriza o relacionamento com as outras pessoas. Então, o que ele faz pensando no outro
e para o outro. Então, diferentemente do produtor, ele está mais preocupado com as pessoas e o impacto que a atividade que ele está fazendo vai gerar nas pessoas do que com prazo. Vou pegar esse exemplo do trabalho de novo. Ele é aquela pessoa, o conector, que quando alguém chega e fala assim, fulano, eu preciso da sua ajuda, ele tem um negócio para entregar daqui 1 hora e tá super atrasado. Aí ele olha pro relatório, olha pra pessoa e ele fala assim, tá, vamos lá no café. Ele tá sofrendo, ele sabe que ele vai entregar o negócio atrasado, mas ele tem dificuldade de dizer não, gente, porque o outro tá precisando, tá chamando ele, precisa de ajuda. Eu tô vendo umas pessoas darem um sorriso. Ó, Rai, eu vi dar um sorriso quando eu. Se identificou um pouco, Rai? O seu microfone tá fechado, eu não consegui, mas eu vi que você falou que sim, eu acho, né? Sim, porque às vezes quem está pedindo socorro está tão desesperado, pior do que eu, que tenho que entregar o trabalho. Então, eu É. sempre ia quando eu trabalhava. Exato, exato. Então, os conectores, eles tendem a ser muito leais. Eles comemoram não só o sucesso deles, mas também o das outras pessoas. Mas assim como o produtor, se ele tiver esse lado muito exacerbado, ele pode evitar conflitos que são importantes a gente ter. Sabe conversa difícil? O conector, ele tem uma tendência a evitar conversa difícil. Então, isso é um ponto de atenção do perfil. Isso, verdade. Já entendemos então que ou meu desejo está focado em produção, ou meu desejo está focado em conexão. Vamos agora para o próximo binômio, que é o binômio necessidade. Lembra que necessidade são os requisitos essenciais que precisam ser cumpridos no ambiente para que a motivação apareça. Eu posso ter a minha necessidade mais focada ou em estabilidade ou em variedade. Se eu tenho a minha necessidade mais focada em estabilidade, eu adoro um ambiente ou um contexto de trabalho que tenha procedimentos claros, regras estabelecidas, prazos muito bem definidos, que eu consiga ter uma certa previsibilidade do que eu vou fazer, do quando eu vou entregar, quanto eu vou ganhar de grana, tá? E quem tem estabilidade alto costuma ser bastante detalhista, porque é uma forma de você tentar controlar o ambiente. Então eu olho todos os detalhes, os números, os detalhes do contrato, analiso tudo antes de tomar uma decisão, tá? Eles podem, em situações extremas, se tornarem pessoas que são avessas à mudança. Não significa que se eu tenho estabilidade alta, eu não gosto de mudar, não é verdade. Mas ele pode, num caso extremo, lembra que eu estou sempre falando para vocês no caso extremo, como eu falei do produção, do conexão, no caso de estabilidade, você pode ter dificuldade sim de mudar. Variedade. Se eu prefiro um contexto de variedade, eu adoro mudança. Então, eu preciso estar no ambiente, eu valorizo um ambiente em que eu possa improvisar, que eu não faça sempre as mesmas coisas, que eu consiga, mesmo tendo uma coisa planejada, mudar o planejamento durante o meu dia de trabalho, durante aquele mês. As pessoas focadas em variedade, elas gostam de tomar risco, elas têm sede por coisa nova e elas ficam sempre muito animadas em se envolver em projetos novos. Mas elas gostam muito mais da ideia e de participar ali da concepção do projeto do que depois da execução, porque a execução ela depois entra na rotina e aí passa a ficar um pouco chato. Então, sabe aquelas pessoas que se apaixonam por ter muitas ideias novas, e depois que a ideia nasceu, ela fala assim: agora já enjoei dessa ideia, porque precisa colocar aquilo na rotina para executar. E isso, para quem tem variedade como âncora aí do seu contexto, pode ser difícil, tá? Porque aí entra na rotina. Vamos agora olhar o último binômio, que são as agraciações. Ou o meu modelo de agraciação, o jeito que eu gosto de receber o retorno por aquilo que eu faço, está focado em agraciações interiores, que está aqui para a palavra admiração, ou exteriores, que está aqui para a palavra remuneração.
Os indivíduos que têm aí o seu foco em agraciações interiores, eles sentem-se valorizados quando eles têm a admiração sincera das pessoas. São aquelas que querem fazer a diferença na vida das pessoas ou da empresa. Eles preferem reconhecimento privado ao reconhecimento público e a recompensa psicológica para eles é de importância primordial. Para quem tem o seu sistema de motivação, seu sistema motivacional, perdão, focado em agraciação interior, não adianta ele receber um aumento de salário se o chefe ou o chefe do chefe não falou assim, muito obrigada por tudo que você entregou aqui na empresa. Para ele, é como se aquele aumento de salário fosse oco, vazio. Para ele é muito importante receber esse feedback das pessoas de que o trabalho dele foi importante, foi bem feito, surtiu o efeito desejado, cooperou para o atingimento dos objetivos. Já quem tem o sistema motivacional focado em agraciações exteriores são indivíduos que se sentem valorizados com recompensas tangíveis. Então, não adianta eles saberem que eles, por conta da performance, eles entraram no grupo de elite do não sei o que, do não sei o que. Se isso não gerou para eles um aumento de salário, uma promoção, um bônus, uma melhoria de alguma forma, ele mudou de mesa. Sabe aquelas pessoas que quando são promovidas ganham uma mesa diferente na organização, etc., que destaca ela das outras pessoas? Se ele não recebeu nada disso, para ele é como se não tivesse tido um retorno. O que acontece é que geralmente na nossa cultura, essas pessoas, elas são vistas como gananciosas. Então a gente tem, quando eu vou dar a devolutiva do teste, eu falo até com muito cuidado e respeito quando a pessoa aparece com esse perfil, porque em geral as pessoas entram numa defensiva falando assim: ah, Fabi, não é bem assim. Ah, é assim, mas não é isso tudo. Parece que as pessoas ficam com vergonha, sabe? De se deparar com esse tipo de resultado. E como a gente viu no início, uma premissa do teste do perfil motivacional é não existe um perfil melhor ou pior do que o outro. Que bom que somos diferentes, porque é na diversidade que a gente vai conseguir construir uma coisa bacana. Mas eu só estou ressaltando isso para vocês porque tem pessoas que ficam muito incomodadas quando eu falo do perfil do exteriorizador e elas se veem nesse perfil, tá? O que é importante vocês saberem? Deixa eu ver o próximo slide. Antes de eu chegar aqui na falar da zona de conquista, é importante a gente reforçar o que a Ju falou no início. Eu estou falando aqui de uma análise de perfil motivacional, eu não estou falando de uma análise de personalidade. Sendo assim, o meu perfil motivacional, ele pode sim mudar ao longo do tempo. Não é uma coisa estática. Eu não sou assim. Eu estou me motivando assim neste momento. E vocês vão perceber, conforme vocês forem aplicando o teste e fazendo devolutiva, que os resultados vão estar muito, muito misturados com o que está acontecendo na vida do cliente neste momento no trabalho. Então, vou dar um exemplo fresquinho. Eu estou atendendo uma cliente que eu apliquei o teste tem 2 semanas. E ela está numa organização em que ela não consegue levar para frente nenhuma ideia dela. É sempre o chefe que leva e ele leva como se fosse dele. E ela justamente veio procurar o processo de orientação que ela falou: Fabi, se é para eu mudar, então eu vou já rever tudo, vou rever inclusive a minha carreira. Eu não sei se eu quero continuar nessa área, não quero. Então, antes de eu pedir demissão, eu vou fazer o processo para eu entender exatamente qual vai ser meu próximo passo. Então, o que aconteceu com o resultado dela, gente? Ela ficou quase empatada entre a agraciação interior e exterior. Esse aqui deu um pontinho só a mais do que esse, porque neste momento tudo que ela faz é sufocado e ela está sentindo falta desse reconhecimento público. Talvez se eu aplicasse o teste nela em um outro momento, em outro contexto, talvez interioridade fosse ser a maior pontuação dela. Mas nesse momento está faltando tanto para ela o reconhecimento público, porque o chefe leva todas as ideias dela como se fossem deles, que ela marcou várias opções no teste ligadas a esse modelo motivacional. Deu para entender, gente?
Então, lembrando, a gente não é assim, nós estamos assim, e esse padrão motivacional pode mudar ao longo do tempo. Então, agora que eu fiz esse parênteses, vamos falar do que a autora do teste chama de zona de conquista. Ela diz que para a gente atingir o nosso ponto ideal de motivação, não basta que apenas um dos três pilares sejam atendidos. Exemplo, esse trabalho ele atende ao meu desejo, mas não atende nem necessidade nem agraciação. Ou esse trabalho atende necessidade e agraciação, mas não atende desejo. Se a gente não tiver os três pilares atendidos, a gente não chega nesse ponto ideal de motivação que ela chama de zona de conquista. Então, o resultado do teste, ele não dá esses resultados de forma isolada. Isso é que é interessante. A gente vai entender qual é a zona de conquista do nosso cliente. Então, o que eu vou fazer de devolutiva agora para a Ju é a zona de conquista dela. Já a descrição do perfil motivacional, considerando que desejos, necessidades e agraciações estão sendo atendidos. Ok, gente? A gente vai sempre trabalhar aqui, ó, nessa área vermelhinha. Vamos entender então como é que esse teste está organizado? Agora que vocês já entenderam a base teórica, quais são os perfis que estão ali sendo analisados. O teste é composto de 21 pares de afirmativas. Então, para cada afirmativa, a pessoa tem que marcar o resultado com que ela mais se identifica. Por que? Eu já vou te dar a palavra, tá, Cris? Eu vi que você levantou a mão. Por que que a gente só trabalha com duas opções para cada pergunta? Cada um dos pilares do teste só não tem duas opções? Lembram disso? Desejo, ou é conexão ou é produção. Necessidade, ou é estabilidade ou é variedade. Agraciação, ou é exterioridade ou é interioridade. Então, a pessoa sempre vai ter só duas opções para escolher, porque ela vai sempre escolher ou uma do binômio ou outra, tá? Todas as 21 perguntas vêm assim. Cris, pode falar. Eu levantei tarde depois, não queria te interromper nesse momento, mas já Nada, interrompi. imagina. Entendendo que ele é situacional, tudo bem, a autora fala alguma coisa, é, do espaço de tempo de se aplicar ou é livre? Apliquei hoje, daqui 2, 3 semanas eu posso aplicar de novo. Não fica muito volátil? Cris, ela não especifica o tempo dentro da bibliografia. Se você for Tá, ler o livro, ela não especifica. tá Eu bom. considero ele como a validade de um teste comportamental, como o DISC, por exemplo, 1 ano. Mais que isso, tem que aplicar de novo, tá? Sim. Eu falo isso de cadeira porque eu tenho clientes que voltam, né? Ah, Fabi, eles fizeram transição de carreira, começaram a trabalhar na carreira escolhida, etc. Chegou um momento que precisa de ajuda para desenhar plano de desenvolvimento. Quando ele volta, eu não tenho problema nenhum de aplicar o DNA de novo. Mas eu olho, tá quanto tempo que a gente não se fala? Tem mais de 1 ano? Então dá para aplicar de novo com toda Tá bom. certeza. Bacana, obrigada. Nada, imagina. Como é que a gente vai apurar os resultados? Cada afirmativa que a pessoa seleciona no teste refere-se a um desses 6 perfis: produção, conexão, estabilidade, variedade, interioridade ou exterioridade. É tão simples quanto isso. A gente vai precisar somar o número de vezes que ele optou por cada um daqueles elementos em relação a desejos, necessidades e agraciações. Então, a tabela que a gente usa para apurar, gente, é essa que está aqui na tela. Todas as opções letra A do teste, são ligadas ao perfil produtor. Todas as opções de letra B ao perfil interiorizador. C, conector, D, estabilizador, E, exteriorizador e F, variador.
Então, eu tenho que checar no teste quantas vezes essa pessoa selecionou a opção A. Aí eu coloco aqui embaixo na minha tabela. Quantas vezes ela selecionou a opção B? Eu coloco aqui embaixo. E aí, depois, para eu entender qual é o perfil motivacional da pessoa, eu tenho que analisar os binômios. Então, o primeiro binômio é de desejo. Qual foi a maior soma? Foi de conexão ou foi de produção? Ah, foi de produção? Então eu sei que essa pessoa tem o desejo focado em produção. Anoto. Depois eu vou analisar o segundo binômio. Necessidade. O que que a pessoa escolheu mais? Foi variedade ou foi estabilidade? Ah, foi estabilidade. Pronto, então eu já anoto produção e estabilidade. Depois eu vou olhar o último binômio. O que que a pessoa escolheu mais? Foi interioridade ou exterioridade? Ah, foi interioridade, tá bom. Aí eu anoto. Então, no caso dessa pessoa que eu dei aqui como exemplo, a zona de conquista dela é produção, estabilidade e interioridade. E aí, o que que eu faço? Eu coloco as primeiras letrinhas aqui. Então, é o P, o E no segundo quadradinho e o I. Esse perfil é o PEI. Porque todos os perfis que vocês vão encontrar no teste, eles estão descritos assim, ó, com as suas letras. Então, eu tenho produtor, estabilizador, interiorizador, que ela chama de a autora chama de o diretor. O PVI, que é o produtor, variedade, interioridade, que é o visionário. Eu tenho o PE, que é o produção, estabilidade, exterioridade, que é o chefe, e assim por diante. A gente vai sempre reconhecer qual é a zona de conquista do nosso cliente e o nome do perfil motivacional pela inicial do resultado do binômio. Até aqui foi, gente? Porque eu queria agora fazer a devolutiva da Ju, para que vocês vissem na prática como esse resultado é apurado. Mas antes da gente ir para a devolutiva da Ju, eu vou interromper o compartilhamento. Ah, deixa eu só ver o que eu trouxe mais. Ah, tá aqui, é isso mesmo. Eu vou interromper o compartilhamento porque eu quero mostrar para vocês o teste. E eu vou mostrar exatamente o documento que eu já compartilhei com a Ju para depois ela mandar para vocês. Aqui, ó. Eu estou mandando para vocês esse documento em PDF. O que que eu quis fazer para facilitar a minha vida? Eu transpus isso que está aqui no PDF para um Google Forms. Então, quando eu mandei o teste para a Ju e quando eu mando para os meus clientes, eu não faço assim na folhinha. Eu mando um Google Forms com o teste, um link para a pessoa preencher e depois eu acesso as respostas para fazer a correção. Já estou dando essa dica para vocês porque eu sei que muitas pessoas fazem atendimento online, nem todo mundo mais atende presencial no consultório. Então, fica aí a dica, se vocês também quiserem transpor isso para um Forms, fiquem à vontade. Eu peço para a pessoa colocar o nome e a data que ela está preenchendo o teste e faço uma breve explicação sobre o teste. Esse teste consiste em 21 pares de afirmativos que determinarão seu tipo motivacional básico. Aí eu faço a mesma explicação que eu fiz para vocês. Eu só reforço que a pessoa tem que se dedicar pelo menos 15 minutos sem interrupção para fazer o teste. O que que eu prefiro fazer, gente? Eu prefiro falar para o cliente que eu vou enviar para ele o teste, explicar por que que eu vou enviar, para que que o teste serve, como ele vai preencher. Ele preenche esse teste fora da sessão. Eu não uso o tempo da sessão para ele preencher. Depois que o teste está preenchido, eu faço a apuração e já entro na sessão com a devolutiva pronta. Eu prefiro fazer desse jeito. Tem outros orientadores que talvez vão preferir, ai, Fabi, eu prefiro aplicar na hora, corrigir na hora e já discutir os resultados na hora da sessão. Faça como você achar melhor.
eu prefiro fazer a aplicação e a correção fora, porque aí eu ganho mais tempo de discutir o resultado com a pessoa. Mas, de novo, faça do jeito que você achar melhor. Então, aqui a gente começa de fato o preenchimento. Questão 1. Sou uma pessoa amigável que apoia os outros e que procura intimidade com eles? Ou sou uma pessoa preocupada com as conquistas, procuro ser bem-sucedida? C ou A? Lembra que eu falei que dependendo da letrinha, ele corresponde a um perfil diferente? Então, aqui a gente já começa, ó, C ou A? A é A. Então, eu já sei que se a pessoa marcou aqui, ela está escolhendo uma opção relacionada à produção. E assim nós vamos, gente, até a questão número 21, tá? Então vejam que são afirmativas e a pessoa ela tem que escolher a afirmativa que é mais verdadeira para ela neste momento, tá? Por que que eu já escrevo aqui que o DNA motivacional será definido a partir de determinadas características agrupadas em 6 tipos e representadas por essas letras? Porque a pessoa fica com uma sensação esquisita. Pô, opção C e opção A, opção F, opção D, porque a gente não está acostumado a preencher opção A, B, C, D ou E. Pois é, e aqui elas aparecem misturadas. Então, eu já conto isso para o cliente antes de eu mandar o link para ele e deixo essa explicação ali na descrição do teste, justamente para ele não estranhar essas letras aparecendo de forma embaralhada, tá bom? Então, deixa eu agora mostrar para vocês o resultado da Ju. Ju, muito obrigada mais uma vez por você ter autorizado a gente mostrar aqui o seu resultado. Como é que eu Imagina. organizo o documento do cliente? Gente, é igualzinho eu estou mostrando aqui, tá? Não, se vocês quiserem, eu quero fazer igual o da Fabi, é assim que eu faço. Eu antigamente fazia num Word, hoje em dia eu uso a apresentação porque eu acho que fica mais bonito, mas são esses elementos aqui que eu trago para a devolutiva. Primeiro, o nome completo, a data que a pessoa preencheu o teste, a data que eu estou fazendo a sessão de devolutiva, quem foi responsável pela correção, que no caso fui eu mesma. E aí eu mostro para a pessoa esse racional do teste, explicando qual é a fonte dele, que ele está publicado num livro, por que que o resultado do teste vai ajudá-lo nesse momento do processo. Falo da diferença entre desejo, necessidade e agraciação. Para a Ju, eu não vou falar agora, porque a gente já fez a aula, ela já sabe de tudo, mas para o cliente eu sempre faço essa explicação. E eu falo dos binômios. Eu falo, olha, o desejo você pode estar focado um pouco mais em produção ou em conexão. E eu falo desses perfis. Eles não estão aqui na minha apresentação, mas eu falo sobre eles com o cliente, tá? E aí, depois que eu explico o racional do teste, eu falo para o cliente: agora vamos analisar os seus resultados. Então, tá aqui o resultado da apuração da Ju. Eu já reuni, mesmo com as letrinhas estando fora de ordem, os binômios, porque fica mais fácil do cliente visualizar. Então, eu coloquei aqui, ó, a Ju marcou 6 afirmativas ligadas ao perfil produção e uma afirmativa ligada ao perfil conexão. Quando eu faço uma análise percentual, essa análise percentual eu faço por conta própria, gente. A autora não fala para fazer isso no livro, mas eu gosto de fazer para dar uma outra visão para o cliente. Então, quando eu faço uma análise percentual, a Ju é 86% produção, 14% conexão. Então, qual é a letra que vem para cá? A letra P, porque a letra P dela tem um maior número de respostas. Vamos agora para o binômio necessidade, que é estabilidade ou variedade. Ela respondeu 6 afirmativas ligadas a um contexto de estabilidade e 2 afirmativas ligadas ao contexto de variedade. Então, ela é 75% estabilidade e 25% variedade. Qual é a letrinha que vem para cá?
A letra E, de estabilidade, com toda certeza, porque ela respondeu mais afirmativas ligadas a esse perfil do que variedade. Vamos para o último binômio, interiorizador ou exteriorizador. O modelo de agraciação da Ju está muito mais focado no modelo de interioridade do que exterioridade, porque ela respondeu 4 afirmativas ligadas à interioridade e 2 à exterioridade. Então, ela é majoritariamente interiorizadora, letra I, vem para cá. Então, qual é o DNA motivacional da Ju? O PEI, produção, estabilidade e interioridade. Gente, conseguiram ver na prática como é que a gente acha a zona de conquista? Então, deixa eu já contar para vocês os casos de exceção, porque a Ju foi ótima. A Ju não deu empate em nada, mas poderia. E eu já peguei alguns clientes que empataram. Eu ia Então, comentar isso, Fabi, desculpa te interromper, nada, pode falar. mas a gente tem no primeiro ali, como é que chama? Nesse primeiro binômio aqui, do Isso, a gente soma Tá. 7, no outro soma 8, no outro soma 6. Então, isso me chamou a atenção também. A quantidade de itens por binômio não é a mesma. E aí não Uh-uh. faz sentido não ser um número ímpar, né? Tinha que colocar ímpar nos outros dois, vamos criar um item para esse aqui. Exatamente. Porque como é É que você calcula o raro dar empate, desempate? tá, Ju? É bem raro dar empate. É, Mas né? quando dá empate, o que que eu faço? Deixa eu voltar. Ah, não vai estar. Eu estou em outro slide. Lembra que eu mostrei para vocês as descrições isoladas do perfil? O que é o produtor, o que é o conector? Aquelas são descrições isoladas. Como eu faço a correção do teste antes da sessão? Eu mando para o cliente dizendo assim: Fulano, houve um empate em um dos quesitos do teste. Preciso que você leia a descrição desses dois perfis. Eu não mando o nome, tá, gente? Eu não mando assim, conexão, produção. Eu tiro esses nomes, só falo assim: leia a descrição e verifique com qual das duas você mais se identifica. Sabe por quê, gente? Esses casos de empate em todas as vezes que eles aconteceram, são aquelas pessoas que, assim, eu sou assim, mas eu queria ser de outro jeito, entende? E aí, na hora dela preencher, ela confunde essas duas coisas. Todos, foram raros os casos de empate que eu tive, mas todas as vezes que eles aconteceram foram nesse contexto. Eu queria ser de um jeito, mas eu sou de outro. Aí, na hora de ir marcando, essa falta de clareza aparece. E aí é assim que eu resolvo. Eu mando para a pessoa a descrição isolada do perfil, sem nome, para ela não ficar grudada naquele negócio, produção, conexão, não quero que ela saiba nada disso. Ela lê a descrição e ela me responde: Ah, Fabi, a que melhor me representa é a segunda, ou é a primeira. Pronto. E aí, quando eu faço a devolutiva dela, eu explico o que deu empate, explico as descrições a que se referem e aí eu converso sobre isso com a pessoa, gente, porque o meu jeito de fazer devolutiva, vocês vão ver como é que eu vou fazer agora com a Ju, é um jeito muito gestáltico, porque a minha base da psicologia é gestalt terapia. Então, o resultado do teste, para mim, é muito menos importante do que a pessoa percebeu do resultado. Para mim, é muito mais rico a conversa e eu entender como é que a pessoa percebeu aquele resultado do que os números, tá? Então, eu sempre converso com a pessoa, como é que é ver que deu empate, o que está acontecendo naquele momento da vida profissional dela, que representa, né, que de alguma forma fala sobre esse resultado do empate, essa indecisão entre um estilo motivacional e outro. Conversamos sobre isso. Outra coisa que pode acontecer, também é raro, gente, mas acontece, são os extremos. A pessoa não marca nada de um estilo motivacional, ela gabarita. O que que é muito comum aparecer? Aqui em estabilizador variador, 100% estabilizador e nada de variedade ou 100% produtor ou 100% conector. Eu nunca tive esses extremos acontecendo aqui em agraciações, tá?
Todas essas vezes que eu apliquei o teste aqui, eu nunca tive extremo acontecendo, mas em necessidade e em desejo, eu já tive extremo. Zero em um e tudo em outro. Eu também converso com a pessoa sobre isso. Porque quando ela não vê nada de útil no outro perfil motivacional, ela é aquela pessoa que tem uma maior tendência a ir para o comportamento ruim. Lembra que eu dei para vocês alguns exemplos? Do estabilizador que tem dificuldade de mudança, do conector que tem dificuldade de ter conversa difícil. Essas que têm os extremos são as mais tendenciosas a aparecer esse tipo de comportamento, tá? E outra coisa que pode acontecer, dá muito pertinho. Falei da minha cliente que deu, por exemplo, 3 em um, aqui vai dar 3 em 3, né? Mas dá 4 em um e 2 em outro, ou vai ficar assim muito pertinho, só com um de diferença, ou 4 aqui, 3 aqui. Quando aparece também assim muito juntinho um do outro, se eu já estou atendendo, que é o caso dos meus clientes, porque eu aplico esse teste, deixa eu olhar para cima para lembrar, na sexta sessão, é na quinta ou na sexta sessão que eu aplico esse teste. Então, eu já estou com clientes já há algum tempo. Então, alguns eu mesma já falo o que eu percebo do resultado. Mas se eu estiver aplicando como eu apliquei no contexto do corporativo, com líderes, que eu vou dar a devolutiva para a gente, a partir dali, criar um plano de desenvolvimento individual, eu peço para a pessoa trazer um exemplo de como é que essas coisas aparecem no dia a dia, porque talvez quando é muito pertinho assim, ele não se enxergue nem só um nem só outro. Ele se enxerga às vezes fazendo comportamentos de um e às vezes comportamentos de outros, só que um majoritariamente. Mas a pessoa pode ficar com a sensação de, eu sou também um pouco isso, e faz sentido, porque tem ali os resultados muito próximos. Até aqui, gente, tudo bem? Então, eu vou fazer com a Ju exatamente como eu faço com os meus clientes. Ju, essa daqui é a descrição do seu perfil motivacional. O que eu quero que a gente faça juntas agora? Vamos ler parágrafo por parágrafo. E aí eu quero que você vá me contando o que você mais se identificou do parágrafo. E se tiver alguma descrição que você não tivesse identificado, me deixa saber também, porque aí a gente vai conversando sobre isso. Mais importante para mim do que está escrito aqui é saber como você percebe esse resultado. Combinado? Uhum. Aí eu Sim. começo a leitura. Diretores são pensadores estratégicos com habilidade de fazer os projetos avançarem. Ah, uma coisa importante também pode acontecer. A pessoa pergunta, Fabi, mas da onde surgiu esse nome, o diretor? E aí eu explico que a autora do teste, ela nomeou os perfis, e esse perfil especificamente ela nomeou de diretor, e a gente vai entender na descrição o porquê que ela fez esse batismo. Vamos continuar aqui. Prestam atenção aos detalhes e não se importam de botar a mão na massa. Diretores são práticos e responsáveis. Objetivos, gostam de ir direto ao ponto. Ju, desse primeiro parágrafo, primeiro, teve alguma coisa que você não se identificou? Não, assim, é isso, assim, sou muito detalhista mesmo, então prestar atenção aos detalhes traduz bastante. E essa coisa de ter uma ideia hoje, quero implementar amanhã, então eu não tenho muita paciência para esperar, né? Assim, já, como eu já vi, li o teste, vi que a outra oposição do meu nome é conexão, né? Essa questão assim de falar, Aham. ai meu Deus, eu sou individualista, olha só, não sei fazer conexão. Mas é engraçado, eu comentei isso, eu não sei se estou adiantando um pouco, mas eu comentei com a Fabi, assim, eu vi que haviam itens no sentido, ao invés, né, de você, sei lá, você vai resolver o problema ou você vai ajudar a coleguinha? Eu falei, não vou ajudar a coleguinha, não, porque no meu caso, dependendo da coleguinha, eu não ajudo mesmo, não. Então eu não tenho, poderia até ter vergonha, né, dessa, porque assim, as pessoas são muito folgadas hoje em dia. E a quantidade de gente que às vezes busca ajuda, a depender da pessoa, eu ajudo. Ah, são as pessoas que eu já conheço, que eu já tenho um vínculo, que eu admiro, que faz parte do grupo da Longeva. Enfim,
minimamente, se eu conheço minimamente, acho que vai valer a pena ajudar essa pessoa, eu não tenho dificuldade de dizer não, não. Então, quem eu não conheço, ou quem eu acho que está realmente sentando em cima para pedir ajuda, eu falo, não, eu vou resolver o problema mesmo. Então, nesse caso, eu digo assim, que eu acho que é isso, pode soar, né? O outro mais cooperativo, de fato, né? Quem prioriza a conexão. E eu não, nesse caso eu priorizo tarefa mesmo. Então, pode soar competitivo, mas é verdade. Falando Mas dos por prós isso, e mas contras. por isso que eu falei, Ju, que eu não concordo com essa coisa de você colocar o Sim, P focado na mas, competição, porque não se trata de assim, competição. que seja assim, sou crítica ao sistema capitalista, mas nesse caso, né, é, me adequei, porque o sistema capitalista exige competição, e às vezes a gente tem que ter também, não acho competição ruim, não acho que a gente tem que ver com esse olhar. Uhum. Né? Mas sim, nesse caso eu me lembro de ter ido assim, falar, essa. Você lê o item e fala assim, aqui eu vou soar egoísta. Escolhendo essa opção, eu vou soar egoísta, individualista, autocentrada, focada no desempenho e não em ajudar o coleguinha. Mas no meu caso, eu sei que é diferente porque eu vou depois, né, tecer alguns comentários sobre o teste, eu já trabalho com outros testes também, então assim. É, E aí a gente vai poder conversar mais sobre isso. Mas sim, eu percebi o que que daria nesse caso desse binômio. E eu acho que eu sou mais assim mesmo. E fazer o quê? Tem os prós e contras de cada tipologia, não é? Não só nesse teste, mas em outros também. Perfeito, Ju. E desse primeiro parágrafo, o que você mais se identificou? Eu acho que o que eu mais me identifiquei, talvez porque é o que me incomoda, assim, e o que me dificulta, inclusive, é crescer, eu acho. Que vai ter a ver com outro resultado. É ser muito detalhista, é o perfeccionismo. Então, eu acho que às vezes eu até poderia ter mais conexões, até, mais parceiras, poderia crescer mais, mas aí tem a ver um pouquinho também com a questão da estabilidade, que eu tenho dificuldade de confiar. Então, Mas também a sou atenção aos exigente. detalhes, mas a atenção aos detalhes, Ju, desculpa te interromper, ela está Então, ligada à estabilidade também. O atenção aos sim, então. detalhes é uma forma do estabilizador controlar o ambiente, ou dar essa, Tem um quê de essa controle. sensação de Esse lado é controle, de ruim. Esse eu tenho vergonha. Sim, previsibilidade, não quero falar. entendeu? Brincadeira. Mas sim, então. Pois é, então acho que tem um pouco desse lado, assim. Agora, é isso, a gente também trabalha em terapia essa questão, mas me lembro, por exemplo, de já a Cris, que é uma minha parceira mais antiga, falar, Cris, seus slides não dá, amiga, não, pelo amor de Deus, me dá aí que eu vou arrumar. Né? Então, hoje em dia eu sou menos ligada nisso, mas eu achava ruim, né? Assim, o detalhe, não, ficava chateada porque o slide tá feio, sabe? Assim, coisas que tá, mas não é tão importante. Então, e muitas vezes, se for ver conexão, às vezes eu vejo que as pessoas elas me procuram e aí eu avalio se eu quero ou não a conexão. Eu não tenho costume muito de ampliar. Então, e depois também são um outro ponto que a gente pode conversar. Mas eu fiquei pensando nisso, que o teste pode ser uma oportunidade, o resultado do teste também de refletir sobre uma nova fase, não só da Juliana, consequentemente da empresa, né? Eu até comentei depois, vou compartilhar isso, que agora que eu já alcancei a estabilidade, eu acho que eu deveria buscar, assim, pela conexão e pela variedade, quem sabe, não é? Então, ter a certeza disso ajuda. Perfeito, Ju. Vamos então para o segundo parágrafo. Tá. Estão centrados em suas tarefas e são hábeis em solucionar problemas. São bons com programações, sistemas e organização. Focam nas conquistas e valorizam resultados. Diretores atingem bons resultados em organizações que lhes deem alguma autonomia. Sabem que agregam valor às suas empresas e precisam sentir-se genuinamente apreciados por suas contribuições. Diretores acreditam que possuem missões a cumprir e querem oferecer uma contribuição positiva do seu trabalho. Desse segundo parágrafo, Ju, teve alguma coisa que você não se identificou? Não, também não. Assim, acho que três ideias que me chamam a atenção. A primeira é realmente a organização. Assim, eu não consigo começar a trabalhar se a minha casa estiver bagunçada, a não ser que eu saiba que eu vou resolver uma urgência para depois arrumar. Não é, é uma organização tanto da própria empresa como da vida pessoal também. Então,
eu sou organizada com tudo, assim, com desde fazer a cama, arrumar o armário, organizar por cores, né? Os livros, as roupas, tudo. Eu tenho Tá um, lá né? nos livros. Talvez um quê de toque, né? Acredito que não, não chega nesse nível, mas sou muito organizada, pastas, arquivos, tudo. É, E a questão da autonomia, motivo pelo qual eu não fiz concurso, né? Então, assim, para mim era muito importante fazer do meu jeito e ter a flexibilidade horária, autonomia no trabalho. Então, eu pensava, eu vou adoecer. Se eu entrar, se eu passar no concurso e ter que ficar pela estabilidade, eu tinha certeza absoluta que existiria uma alta probabilidade de eu adoecer, porque como estagiário e bolsista já me incomodava muito hierarquização, tem que respeitar gente que eu não admiro, né? E aí, consequentemente, essa questão também, acho que de ter uma missão a cumprir, assim, da carreira ser muito importante para mim, então de fazer algo que eu gosto, né? E aí, nesse caso, você falou, né, que esse binômio tem a ver com desejo, e nesse caso, o desejo mais. Eu não me importo se eu não estou agradando as pessoas, né? Que às vezes as pessoas acham que tem mais a ver um pouco com da conexão, assim. Ah, não gostaram, não gostei do seu vídeo, não gostei do seu trabalho e tal. Eu não me importo muito com isso, não. Para mim, como talvez a minha autocrítica já é muito grande, se eu tivesse aceito, ou eu mesmo falando, eu tô vendo esses e essas falhas enfim. E não tá tão bom assim, mas por hora eu vou fazer assim mesmo. Então, a autonomia e a missão e a organização traduzem bem como eu gosto de trabalhar, assim. Uhum, Perfeito, Ju, perfeito. Vamos agora analisar quais são os motivadores e desmotivadores do seu perfil. uhum, Motivadores: liberdade em relação a restrições desnecessárias. O que você citou agora, dessa questão da autonomia de ter uma ideia no projeto, colocar o projeto em prática no dia seguinte, né? Ou não ter que obedecer alguém só porque essa pessoa está numa posição acima da sua, tem muito a ver com isso. Porque na sua percepção isso é desnecessário. E aí você quer ter liberdade em relação a esse tipo de restrição. Possibilidade de administrar o próprio tempo, você já falou também de como a autonomia é importante. sim, Reconhecimento dos seus colegas e parceiros. Como você tem um modelo de agraciação focado na interioridade, ganhar dinheiro para você é bacana, mas para você é tão importante ou mais saber ouvir das pessoas. Ju, gosto muito do seu trabalho. Ju, sim. adorei o encontro que você conduziu na empresa tal, quando algum participante te dá esse feedback. Você já foi remunerado por aquilo, tá tudo certo, mas não receber esse feedback para você dá uma sensação de vazio. Não sei se faz sentido isso para você. Sim, sim. Aí nesse caso também, né? Tanto de receber esse reconhecimento. Eu me lembro, a Cecília não entrou hoje, né? A Cecília Xavier é uma das pessoas também que a gente troca bastante, que é orientadora de carreira. Ela já me falou, cara, seus valores estão muito baixos, de outros, né? De outros trabalhos e tal. Você precisa aumentar seu valor. Eu falei, eu não acho que tá baixo. Para mim é suficiente, assim. Mas que bom que você me dá esse reconhecimento. Acho bom. Só ela Olha que falou isso, eu já legal. achei suficiente. E bom, e é claro que são diferentes momentos, né? Então, eu já ministrei, já fiz muito trabalho de graça também, mas hoje em dia não, até, né? Porque isso a gente alcança também um momento em que, por saúde mental e situação, a gente precisa, enfim, a gente não dá mais para. Eu faço raramente para o Labore, mas amanhã tem uma palestra para o CA de Psicologia. Eu fui do CA de Psicologia, então amanhã vai ser gratuita. Então, assim, eu abro as sessões Aham. também, né? E aí, nesse caso, eu também sou bem atenta a reconhecer também que eu tento, né? Não sei se eu faço bem ainda, mas reconhecer quem eu vejo que é meu parceiro, né? Então, assim, o meu estagiário fez o post ontem sobre envelhecer da comunidade LGBT. Eu pergunto para ele: você quer que eu te agradeça onde? Você quer na legenda? Você quer nos comentários? Quer que eu te marque? Quer que eu te reposte? Então, assim, eu não sei se para ele isso é importante, mas eu pergunto, né? E aí ele fala: tá bom, do jeito que tá, não sei o quê. Então, assim, poderia ser também de outra maneira. Mas aí, nesse caso, eu gosto, né? Tanto de ser reconhecida verbalmente e tal. Quando eu recebo um elogio espontâneo de alguém, eu faço um print, eu guardo. Eu não preciso nem, às vezes eu posto nas stories, às vezes não. Mas hoje eu recebi, por exemplo, né? Um elogio espontâneo por e-mail. Aí eu printei, entendeu? Porque eu quero ler depois.
Então, para Aham. mim, é isso que me motiva realmente a seguir, né? Um dos principais, no caso, Perfeito, os Ju. elogios. Sim, Uhum. como oportunidade de crescimento pessoal, não é um crescimento só de cargo ou de grana, é você entender que como pessoa também está crescendo através da execução do seu trabalho. Estruturas organizadas, lembra que você tem o E de estabilidade, então se tiver alguma desorganização na estrutura organizacional, é porque você hoje não trabalha numa empresa, né, Ju? Mas tem empresas que têm assim, né? O meu chefe é fulano, mas eu também tenho que prestar conta para Beltrano, principalmente em empresas familiares, né? O meu chefe é o irmão X. Mas eu também são sócios, o irmão Y e o irmão Z. Então acaba que todo mundo se mete, aí você não sabe exatamente para quem você tem que prestar conta. Isso seria muito desmotivador para você. E obtenção de feedback específico e positivo. Desmotivadores, metas confusas, colegas que não cumprem a parte deles no trabalho. Porque lembra, seu perfil está focado na produção, não é na conexão. Então, em geral, gente, aí eu vou falar para a Ju e vou falar para vocês. Quem tem P, na hora de fazer um trabalho em grupo, faz assim, ó. Eu fico com a parte A, você fica com a parte B. Cada um vai fazer a sua parte sozinho, a gente junta as coisas no final. O P, em geral, ele não gosta de fazer o trabalho junto. O grupo é assim, ele vai dividindo as atividades, cada um faz uma parte. E aí, quando chega no dia de entregar, o outro fulano não entregou a parte dele, e isso desmotiva muito. Porque o produtor, principalmente quem tem o P e o E juntos, que é o caso da Ju, além dela ser muito planejada, ela também está com foco em fazer a coisa acontecer dentro do prazo. Então, isso desmotiva. Trabalho em equipe, fazer tudo em equipe o tempo todo, como eu falei agora, porque ela gosta de ter autonomia, porque você gosta, né, Ju, de ter as ideias e colocar em prática no dia seguinte. E se você está sempre trabalhando com equipe, você tem sempre que dividir com o outro antes para entender o que que ele acha, se ele concorda, se ele discorda. Então, acaba sendo, para quem tem um perfil como o seu, uma sensação de limitação, impossibilidade de administrar o próprio tempo e encontrar as próprias soluções, que é o contrário do que você valoriza, que é a autonomia. Faz sentido para você essa lista, Ju? Eu acho que ela faz mais sentido hoje, pelo menos, quando eu olho para o mundo acadêmico, né? Porque eu não me desvinculei dele Tá. ainda. Ah, na Longeva, eu não tenho nada atrasado, eu não tenho nenhuma meta confusa, eu não consigo deixar nada atrasado nem em questão, assim, de 24 horas, assim. A Longeva paga as minhas contas, eu tenho muito domínio, eu ofereço serviço que eu domino, né? O que eu não domino, eu até falo, ó, atende para mim esse aqui, primeira escolha, eu não sei. Né, fulano, não, esse aqui eu não tenho nenhuma dificuldade a isso. Não, eu não sei, eu não tenho experiência com esse tema. Próximo. Eu terceirizo, nem faço questão, às vezes, de pedir comissão, só encaminho mesmo. Mas no mundo acadêmico isso aconteceu muitas vezes, porque tem né, é um trabalho mais complexo, eu não domino todas as análises. Aí eu dependo da minha orientadora para fazer análise e tal. Aí ela não cumpriu. Eu abandonei o artigo, vários. Ah, não fez a parte dele. Eu não estou afim e motivada a aprender isso para fazer isso. Não acho que a energia vale. Aí, nesse caso, sim, eu acho que rolou e ainda acontece. Agora no pós-doc, finalmente, porque no mestrado e doutorado, as minhas orientadoras são bem diferentes e as duas não foram fáceis de lidar. Uma porque era Haribo, era muito. Haribo, tô sendo, enfim, estereotipando é legal, mas assim, ela era muito laissez-faire, né? Ela não tinha Ah, controle nenhum, não me cobrava, achava que tudo que eu fazia era maravilhoso, mas não tinha não me dava feedback construtivo. Então, a do mestrado, eu achei que meu trabalho ficou fraco, porque ela me orientou direito. A do doutorado orientava direito, mas ela era muito grossa, ela era uma porta. hum. Aí eu achei uma do pós-doc agora, que ela te trata bem. Gente, olha só que incrível. Eu achei uma orientadora, né? A gente fica. É que nem tipo namorado que tem o básico, você fala, ai, não acredito, ele chega no horário. Mas assim, não dá ghosting, mas essa minha orientadora, ela é um amor, ela é carinhosa, ela me reconhece quando eu faço bem, ela elogia, ela é educada e ela orienta. Aí o pós-doc flui. Mas em outras oportunidades de projeto acadêmico ficou muita coisa pela metade, porque se a pessoa não está caminhando no mesmo ritmo ou não tem, então eu deixo para lá.
Tá né? A bom, PAN tem esse lado. Aham. tá bom. E aí, só para a gente finalizar, Ju, aqui tem também algumas recomendações que a autora do teste deixa para pessoas do perfil como o seu conquistarem as suas metas. Então, primeira recomendação: metas fracas não inspiram os diretores. Defina metas que são importantes e desafiadoras para você. Você é estimulado pelo desafio. Se a oportunidade surgir, compita. Mas tenha, deixa eu só fechar vocês para eu ver, certeza de que está competindo por algo que é importante para você. Por exemplo, se quer entrar em forma, treine para uma corrida que ajudará a sua instituição de caridade preferida. Essa recomendação, Ju, tanto a primeira quanto a segunda, essa daqui da questão da inspiração, tanto essa questão de vou trabalhar com um motivo, esse motivo é importante para você por conta do I, de interioridade, tá? Porque lembra que o I de interioridade é aquela pessoa que quer contribuir de alguma forma através do seu trabalho para a sociedade ou para o crescimento das pessoas. Então, esse motivo está ligado a algo que não seja estritamente financeiro ou uma meta tangível para você é importante. E manter a integridade e estabelecer responsabilidades ajudarão a atingir seus objetivos. Elabore um plano que proporcione uma rotina estável e que faça você caminhar todos os dias rumo ao seu objetivo. Então, siga esse plano. Usar ferramentas como lembretes e calendários lhe ajudará a ser responsável e lhe dará um estímulo a mais para entrar em ação, porque você tem produção e estabilidade juntos. Então, ter cronograma, a agenda bloqueada certinha com os compromissos, para você dar um Não alívio no consigo não coração. ter, não. Isso eu tenho. Ó, Aham. porque é Pode isso. dizer. Uhum. Eu imagino, Ju, que quando você tem que fazer talvez uma aula, alguma coisa, até isso esteja bloqueado no seu calendário. Você costuma Sim, eu fazer bloqueei os tempos de produção e estudo também. Uhum. isso? Isso eu sempre tive. Um ponto que eu acho que é interessante comentar, mas termina esse slide, Fabi, que depois eu peço para você pôr em outro. Não, mas pode falar, Ju. É, eu acho interessante colocar naquele slide que mostra a explicação de cada binômio, só para eu fazer um comentário, assim, que eu acho que pode Deixa ser eu interessante para as agora. meninas que estão ouvindo também, onde tem o. Porque terminou, né? Tá. Terminamos, a sua devolutiva Isso. terminou. Aí a Depois eu gente. só vou falar como é que eu trato os casos, como é que eu faço o desdobramento disso para transição e para desenvolvimento. Pode falar. Uhum. Não, esse eu acho que a gente já comentou bastante, né? E para mim traz essa reflexão também de que eu coopere no sentido de tentar também ampliar, é, nesse caso, os meus parceiros, mas eu com certeza também vou continuar sendo bem, crítica e exigente em quem? Mais próximo. No próximo, isso. Aí o que eu achei interessante é que, assim, quando veio a pandemia, além de atualizar a marca e tal, eu fiz um trabalho de orientação de carreira, né? Não gostei muito da pessoa, não. Então, não vou. Nenhum homem que eu conheci lá pela Nature. Aí eu pensei, vou pegar um cara de São Paulo e tal, pra ver. Não acho que ele tem mais bagagem teórico-metodológica que nós, não, mas tudo bem. Aí foi muito interessante, porque sobre essa questão de você escalar, né? Então a gente chegou nesse momento e falei, não, mas então, por que que você não faz? Eu ainda tenho essa dúvida, assim, desde a pandemia, né? Quando aumentou a demanda do online, Ju faz curso gravado, que aí você pode vender por um valor mais baixo, tem renda passiva. Eu acho importante, eu acho legal esse lado, assim, né? Pô, eu não preciso dar o mesmo curso várias vezes, e aí eu posso testar, como a Fabi tem, né, Fabi? Depois eu Tenho. vou ter que. Então, os A prós e minha contras capacitação disso. é toda gravada, a capacitação profissional é toda gravada. Eu faço encontros de tutoria ao vivo, faço supervisão ao vivo, mas o curso está gravado. Pois é. Aí aqui eu acho que esse resultado traduz bem algo que, né, que nem você falou assim, teve gente que às vezes ficou um número muito empatado, não foi meu caso ainda, mas o que que eu queria variar, mudar? Eu queria não, eu gosto da minha vida estável. Tipo assim, mas tá bom assim, tipo, o time tá ganhando, não se mexe? Eu vou lá mexer com gravação, não sei o quê, aí plataforma tem que atualizar, aí vai. E se vier muita gente? E se eu não conseguir oferecer a qualidade que eu quero? Então, essas são perguntas, entendeu? Ele mesmo falou, por que que você não vai em prol dessa mudança que é variar no sentido de alcançar mais gente? E aí você faz uma supervisão. A gente tem quantas pessoas somos hoje aqui? 10.
Eu acho que eu não alcançaria, todas nós, né? Poderíamos alcançar aqui, seja 500. Se a gente se organizar para isso, não tenho nenhuma dúvida que todas nós podemos alcançar e oferecer supervisão para muita gente, assim como fazem outros profissionais. Mas é uma questão assim, dessa questão, mas e a qualidade? Como é que vai ficar, né? E um pouco da questão do controle, eu acho, né? E aí, mas qualquer pessoa vai comprar e tá. E se eu não conseguir tirar as dúvidas, se vier muita gente, entendeu? Tenho medo nesse sentido. E aí ele disse, olha, que você está me trazendo com todos com seu estilo, com seu perfil, é que você prefere ser uma empresa boutique, que vai atender pouca gente. Então, você não quer atender muita gente. Falei, pois é, então, quanto mais gente eu atender, mais também eu vou ter que crescer, capacitar outros parceiros, expandir. É o momento em que eu me encontro agora, já que eu já alcancei estabilidade, eu acho, né, da marca, da empresa e tal, o quanto que eu vou crescer ou não. E como, né? Então, acho que é uma Perfeito. reflexão interessante, porque eu tô bem nessa virada, eu acho, agora. E o outro, para depois também a gente escutar o pessoal. E aqui eu acho que, não sei se uma análise pessoal que eu faço é que felizmente eu venho de uma família privilegiada socialmente, né? Então assim, eu pude escolher não fazer concurso, não trabalhar como CLT muito tempo, porque meus pais me ajudaram muito tempo até eu estabilizar financeiramente, né? Então, quando eu estou atendendo alguém que quer empreender, por exemplo, é diferente se eu estou vendo uma pessoa, não, aqui você vai ter que Aham. fazer uma transição e tal. Então é fácil para mim dizer, ah, a Juliana não se importa tanto com remuneração, que bonito. Ela quer mais o reconhecimento e tal. Talvez também porque fui treinada assim pelos meus pais também, que sempre filha única, né, mimada. E aí tem esse lado que também pode também ter seu lado negativo, mas eu também acho que tem esse lado assim, ah, nunca demorei para alcançar minha independência financeira, mas ao mesmo tempo não precisei tanto batalhar pela remuneração, digamos assim, sabe? Eu acho. Uhum, Não uhum, sei se é uma perfeito. reflexão que faz sentido. Faz total, Ju, faz total. É Então, porque você está fazendo uma reflexão buscando entender de fato o resultado, né? uhum, O que eu faria se você fosse a minha cliente e você tivesse vindo para o processo com uma demanda de, Fabi, eu estou infeliz profissionalmente e quero ajuda para decidir o meu próximo passo de carreira. O que que eu vou fazer de diferente da carreira que eu faço hoje, que é o que eu chamo de serviços de transição? Como é que eu desdobraria esse resultado com a Juliana, gente, se fosse isso? Depois que a gente refletiu sobre o resultado a descrição do perfil, motivadores e desmotivadores, eu partiria para a etapa de fechamento dessa devolutiva, fazendo um brainstorming com a Ju de como seria um trabalho que atendesse o seu desejo de produção. Aí eu vou item por item do resultado dela. Ai, Fabi, seria um trabalho em que eu tivesse a oportunidade de trabalhar sozinha, que eu tivesse liberdade de agir. Aí eu deixo a Ju ir falando, porque é brainstorming, gente. E se ela, ao longo da explanação, da nossa discussão do teste, falou alguma coisa que ela não citou nesse momento, eu faço uma recapitulação, porque eu posso falar assim, Ju, mas em algum momento você também falou para mim que é importante tal coisa em relação a isso. Faz sentido a gente inserir isso nessa lista? Aí a pessoa vai falar, faz, Fabi, faz sim. Eu já tinha esquecido que eu tinha falado isso. Então, vou para o uhum. próximo. Ju, como seria então um trabalho que atendesse a sua necessidade de estabilidade? Fala para mim o que que aconteceria nesse trabalho. Ah, Fabi, eu saberia exatamente o que eu receberia no final do mês, teria um salário. Aí ela ia falar o que que é estabilidade para ela. Ter clareza de metas e objetivos. Eu ia anotando isso. Vamos agora para o último. Como seria um trabalho que atendesse a sua necessidade de ter uma agraciação de forma interior? Ah, Fabi, eu teria um chefe que me desse feedback sempre, claro, específico. Eu seria reconhecida pelas pessoas como uma boa profissional na área em que eu atuo. Aí ela vai falando. Depois que eu faço esse brainstorming com a pessoa, aí a gente vai fazer um segundo brainstorming que é: vamos nomear que trabalhos possíveis, carreiras, profissões, atendem o seu desejo de produção. Aí a gente vai fazendo esse brainstorming juntos. Que trabalhos, carreiras, etc.,
atendem à sua necessidade de estabilidade. Aí a pessoa e eu falamos. Que trabalhos, carreiras atendem ao seu modelo de agraciação de interioridade? Há empresas com uma cultura de feedback, etc, etc, etc. Pronto. Depois que a gente fechou, aí eu pergunto para o cliente sobre quais delas você gostaria de pesquisar para saber mais. Aí a gente entra numa etapa, através desse resultado, norteando para pesquisa de mercado, tá, gente? Então, eu fecharia com a Ju dessa forma, se o objetivo dela fosse transição. Agora, digamos que o objetivo dela, quando ela buscou o processo, foi desenvolvimento profissional. Ela gosta do que ela faz, mas ela não sabe exatamente o que que ela precisa fazer para continuar crescendo nessa carreira. Ela não sabe se ela vai no modelinho Y para uma carreira de liderança, se ela abre o próprio negócio dentro da área que ela já atua, digamos. Então, a minha pergunta para ela é: como seria um próximo passo de carreira que atendesse ao seu desejo de produção? É o mesmo racional, gente, só muda um pouquinho a pergunta. Como seria esse próximo passo de carreira que atendesse a sua necessidade de estabilidade? E aí a gente no final faz o mesmo brainstorming em relação a cada um dos quesitos, as aos caminhos possíveis de crescimento que atenderiam a esse DNA e a pessoa vai pesquisar para saber mais. E aí, se ela está ligada a uma organização, eu recomendo que ela pesquise não só o mercado, mas também as regras de crescimento interno daquela empresa. Muitas empresas têm política de promoção, meritocracia. E aí eu pergunto para a pessoa: você sabe como é que funciona aí na sua empresa? Aí a pessoa às vezes fala: não faço ideia. Fala, então você precisa saber a regra do jogo, porque se você está lutando por um crescimento profissional, pesquisa sobre isso. Como é que faz para a pessoa ser promovida, receber um mérito? Quais são os critérios de avaliação de desempenho, tempo de casa, etc, etc. E aí eu incluo isso também na lista de pesquisas. Vale Uhum. eu contar para vocês que no contexto do processo de transição de carreira ou de desenvolvimento profissional, esse teste ele não é aplicado de forma isolada, como eu já falei para vocês, eu aplico lá para a quinta, sexta sessão. Então, eu tenho outros instrumentos que complementam esses resultados. No contexto em que eu apliquei no mundo corporativo para desenvolvimento de líderes, eu fiz uma entrevista com os gestores das pessoas antes, para eu ter a visibilidade do gestor do que aquela pessoa tinha de facilidade ou dificuldade como líder abaixo dela. E depois eu fiz a aplicação do teste e as sessões de devolutiva para esses líderes. Então, quando eu fiz a devolutiva, era nesse sentido: como esse resultado se conecta com os resultados que você tem hoje no seu trabalho? Porque aí eles fazem várias conexões. Ai, Fabia, isso só demonstra a dificuldade que eu tenho realmente de fazer trabalho em equipe, no caso dos produtores. Ó, tá vendo como agora eu entendi por que que eu sofro quando toda hora mudam a regra do jogo, se ele tiver ali o E de estabilidade. E como é que você pode, então, organizar as suas atividades de forma a potencializar aquilo que te motiva e de alguma forma mudar aquilo que te desmotiva. Aí eu vou trabalhando nas decisões para o plano de desenvolvimento a partir dessa leitura. Fechado, Uhum. gente? Então, são caminhos que eu estou dando para vocês trabalharem o resultado do teste, tá? Nesses contextos diferentes. Joia, Fechamos, muito gente. legal. Eu queria ver se o pessoal, né, as meninas têm alguma dúvida Estou e super eu acho aberta que para a vale a gente pena falar. também. Eu anotei aqui quatro, vou dizer, críticas construtivas, lembrando que é sempre eu trabalho com avaliação psicológica hoje no meu pós-doc, que é uma identificação de evidências de validade de uma medida, e eu tenho dezenas de críticas em relação ao instrumento que eu escolhi estudar, né? Então, assim, não é crítica pela crítica, mas para a gente refletir sobre. E claro, não é nada pessoal, é no sentido mesmo da gente refletir sobre os instrumentos. Alguém quer comentar o que que achou do teste e se identificou o seu? Oi, Ju. É, posso falar? Uhum.
Eu adorei conhecer uma coisa nova que fala de conteúdos que a gente trabalha junto aos clientes. Não me ocupei, eu fiquei muito no perfil da Ju ali, de ver as letras, não me ocupei de pensar no meu, vou pensar. Particularmente, eu trabalho há muitos anos, as colegas também trabalharam, com âncora de carreira do Edgar Schein. Eu não sei se eu tô cansada dele ou se ele já tá over. Não sei. Queria trocar um pouco com vocês. Então, eu vim para essa reunião para conhecer alguma outra coisa simplesmente pelo título Motivadores, né? Então, eu queria saber de você, assim, se você acha que ele vem repaginar esse olhar e essa análise de âncora de carreira, se ele substitui, se você trabalhava com isso ou não. Cris, você pegou exatamente no ponto. Eu estava muito enjoada de aplicar o âncoras quando eu comecei a aplicar o DNA. E quando eu conheci a proposta, eu justamente fui assim, sedenta. Ah, eu acho que ele vai me ajudar a ter mais uma opção além do âncoras. E é exatamente isso que eu faço. Nessa sessão que eu aplicava o âncoras, eu agora aplico ele. Tá, Então, não há necessidade de aplicar os dois no claro, mesmo claro, processo. Você aplica o um ou o outro. Mas claro. é exatamente isso. Eu aplicava o âncoras nesse momento e depois substituí pelo DNA. Ah, que bom, que bom. Ótimo. Obrigada. Nada. Ju, quer falar sua Ninguém crítica? mais vai comentar, eu posso Entendi. comentar, não, não é assim, não é crítica, são reflexões, né? O primeiro ponto é o fato de que, como a Fabi explicou, cada letra, o A vai ser um tipo, o B. Para mim, eu sou uma pessoa que já apliquei vários testes. Então, eu imaginei, quando eu fui vendo, você vê, não é se fosse dar mais trabalho se a gente colocasse tudo, marque A ou B, A ou B, A ou B, sim. Mas a gente teria, eu acho que como cada letra designa um perfil, para quem já entende um pouco de teste, a pessoa pode manipular o resultado. Eu não manipulei porque eu falei, já estou vendo aqui que esse A é um perfil, essa frase tem a ver com isso. Eu já fui vendo que elas, entendeu? Porque você tem A, B, C, D, E e F, né? Então, eu acho que esse é um ponto, tanto que uma das premissas quando a gente faz a disciplina avaliação psicológica, quando você aplica um questionário online, é você marcar aquela opção embaralhe as respostas. E aí o próprio sistema, o programa, seja o Typeform, o SurveyMonkey, o Google Docs, acho que ele não tem essa opção, não sei se ele tem, mas é uma das falhas desse formulário. Porque o ideal é que, qual a sua intenção para aposentadoria? Que seja ou escala Likert, não importa. Mas, ou múltipla escolha, o ideal é que ele embaralhe, para que ele não decore. Porque eu poderia falar assim, ai, nossa, eu queria tanto ser conexão. Ai, não, não quero ser produção, não, deixa eu ver. Eu ia lá ler e ia marcar a letra da conexão. Então, assim, a depender da pessoa, ela poderia manipular o resultado. Esse é um ponto, tá? Da avaliação psicológica muito frequente, assim. Porque você pode ter a pessoa que ela tá respondendo ali no que ela quer que seja e não no que é. Pode acontecer. Esse é um ponto. Daria mais trabalho para a gente fazer diferente, mas dá para fazer. Porque a gente sabe qual. Aí depois você tem que ter a chave, Dá, com né? Que é certeza, com você ler o certeza. item e aí você sabe que aquele item é aquela. Eu Uhum. mesma eu vi. Na hora que eu vi, eu falei assim: eu contei o meu antes de eu receber o relatório da Fabi. Eu já fiz a conta. Entendeu? Eu já percebi que cada letra era um perfil. E aí eu fui ver se tava. Será que essa daqui eu mudo? Eu fiz. Aí eu percebi que cada letra é um perfil. Aí eu refiz pra ver. Falei, não, vou deixar sincero mesmo. Aí eu falei, entendeu? Mas tem esse lado. O outro lado é. Aí, dependendo a Rô também pode me ajudar, que eu sei que a base teórica dela, assim, é bem forte. Eu não gostei muito dos termos desejo, necessidade e agraciação. Desejo, a depender da abordagem, desejo em psicanálise, você vai embora, né? Necessidade, às vezes a necessidade de remuneração que está em agraciação. Então, assim, na hora de responder não faz diferença porque eu nem sei. Mas na hora que eu recebi o relatório na sua, eu tô dizendo isso, inclusive, gente, porque assim, a Fabi poderia, na minha opinião,
publicar o teste, tá? Sugerindo essas mudanças de acordo com a autora, porque criação de conhecimento científico é isso. Então a fulaninha leu e publicou, agora eu vou fazer o outro livro, Fabiana Bá, em que eu vou mudar algumas coisas, tá, moça? Porque assim, eu tive um embasamento e aí eu mudei. E se ela quiser, ela faz. Mas esses termos, agraciar em português, muita gente não sabe o que que é. E agraciar tem a ver com esse binômio. Necessidade, às vezes a necessidade dele é o ambiente de trabalho. Aí vem o vínculo com a terceira crítica, que é ele não avalia todos os motivadores. Então, tem alguns motivadores, às vezes o motivador para a pessoa tem a ver com o ambiente laboral. Não tem muitas questões sobre isso, né? Por exemplo, não sei. Foi, não sei. Aí depois, claro, o próprio, mas nenhum teste é perfeito também. Vários que eu aplico não avaliam tudo que eu quero saber. A gente vai para a escutativa, faz outras perguntas e acessa, tá? Eu não estou querendo dizer com essas reflexões que não vale a pena aplicar o teste, pelo contrário. Eu quero aplicar. Mas é isso. E por fim, é esse ponto que eu já tinha falado antes, que é a quantidade de itens, né? Que não é ímpar. E aí, como é que fica a questão depois, dependendo eu, por exemplo, que não tenho domínio da aplicação do teste, se desse empatado, o que eu ia fazer? Não sei, ia ligar para Fabiana, falar, Fabi, o que que eu faço? Mas foram os pontos que eu anotei. Eu acho que o que é mais. Porque os outros são mais técnicos, assim. Mas eu acho que tem muita gente safa que vê a questão da letra e pode manipular o resultado. Eu acho que nesse caso, dependendo, a gente devia usar uma outra chave, Sim, Ju, porque né? você, a gente tem a lista de questões, então é só você É, entender. A pessoa respondeu essa, logo esse daqui faz parte do perfil. E pode, com seu toda certeza. dá mais trabalho para o avaliador na hora de fazer a conta, Sim, mas ao mesmo tempo, da forma como tá, eu cheguei a refazer porque eu pensei, será que eu vou mudar alguma resposta? Porque eu tenho certeza que cada letra é um perfil, entendeu? Não foi só para compartilhar aqui o meu processo como respondente. Porque quando perfeito. você tem uma escala do tipo Likert, né? Você tem a afirmativa lá, você responde, concorda, discorda, frequência. Mas quando tem múltipla escolha, dependendo, você sabe, né? O que que daria. Mas é muito Perfeito. legal, eu gostei de refletir sobre o meu perfil, sobre os pontos que eu quero melhorar. Que E assim esses tem. pontos que você trouxe são super importantes. Por isso que eu nunca apliquei e não recomendo que vocês apliquem ele de forma isolada. Exemplo, a pessoa veio me procurando para fazer uma sessão sobre reflexão e tomada de decisão. Eu só vou aplicar esse teste e vou fazer essa sessão de devolutiva com a pessoa. Não recomendo. Tem pessoas que usam sessão única para fazer análise de perfil profissional e fazer devolutiva. Se você é uma delas, se alguém aqui faz isso, aí eu recomendo que você use realmente um teste de personalidade, né? Reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, que teve lá as métricas validadas, o Quartil, o Manguide, aí vai nesses. Eu não recomendo que o DNA motivacional seja aplicado de forma isolada. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês. Eu aplico num contexto de processo, não aplico logo no início, aplico lá na quinta sessão, porque eu já fui recolhendo uma série de outros dados das pessoas que eu consigo cruzar e bater com esses resultados aqui. É. Mas o interessante também, porque a gente sempre costuma aplicar alguns, né? É isso que nem você falou, não faz sentido aplicar o âncora se aplicar isso. Mas, por exemplo, quando eu aplico o Lola de interesses e o VIA, eles têm bases teóricas diferentes, mas a gente vê, ó, tá vendo aqui que deu, né? Criatividade, por exemplo, tem nos dois, mas é raro. Mas tem o social aqui, que seria o conexão no seu, né? Que é o domínio social, que é o generosidade entendeu? Então, o legal também de você aplicar dois ou três mesmo, né? E ciente, explica para o cliente que são bases teóricas diferentes, mas o legal é você ver que o resultado vai bater, né? Então tem pontos ali de complementariedade e também de similaridade, né? Isso eu Perfeito, acho Ju. legal. Uhum. Quem Tá mais? aí. Então, só para avisar também o pessoal, as meninas, porque faltam 2 minutinhos, que a Fabi compartilhou, né, Fabi, os 3 arquivos que a gente vai colocar lá para elas poderem aplicar. E você explica quais são os três? Eu compartilhei com vocês a apresentação,
compartilhei com vocês o teste, como eu mostrei para vocês nesse documento, e compartilhei um outro documento que tem não só o resumo do que está no slide, mas também a descrição de cada um dos perfis motivacionais, para vocês conseguirem copiar e colar para dar a devolutiva dos clientes. Então, aquelas letrinhas todas que eu mostrei para vocês estão todas nesse documento com os textos completos para vocês conseguirem fazer a devolutiva. Joia. Ju, só queria falar, dar os parabéns para a Fabi. Eu gostei bastante da apresentação dela, acho que a Cris colocou lá também. Bem interessante, Fabi, eu não conhecia. Me lembrou muitos dos motivadores também do DISC, né? Acho que o DISC ele tem alguns, não todos, né? Mas tem alguma similaridade e achei bem interessante. Acho que dentro de um processo completo, acho que é uma ferramenta bem legal. Obrigada, Roberta. Ai, eu sou suspeita, fiquei super feliz de ter recebido o relatório devolutiva e agradecer a Fabi pela participação. E eu acho que vale a pena, assim, depois tentar cada uma responder o seu. E se tiver dúvida, pergunta lá no grupo, né? A Fabi pode tirar dúvidas de vocês lá no Por grupo, porque às vezes a favor. dúvida de uma pessoa é dúvida de outra pessoa. Então, ao invés de escrever no grupo, no individual, né? Escrever lá no grupo mesmo. Pode sim, será um prazer. Ai, gente, desculpa. E qualquer coisa Vou lá. também é o que eu falo para as pessoas, inclusive, né? Mas não sei se a Fabiola adota a mesma regra, mas. Então, assim, se a dúvida for pontual, eu falo, não, pode mandar que eu vou responder por áudio, por texto. Aí, se você tiver muitas dúvidas, aí eu vou indicar uma supervisão, e aí dependendo ali um valor, né? E Sim, cobra pela sim. supervisão. Com o Lola eu faço dessa forma, assim, a pessoa quando contrata e tal, tem uma dúvida pontual, eu às vezes mando 5 minutos de áudio, não tem problema nenhum, mas mando meus podcasts. Mas aí quando eu vejo que a pessoa tá com muita dúvida, eu falo, ah, então não vai dar, a gente vai precisar de 40 minutos, não vai rolar de mandar 40 minutos de áudio hoje. Aí sim, né? Eu tô vendo que a Cris colocou, vou aplicar no meu marido. E, gente, a primeira pessoa que eu apliquei o DNA foi meu marido. E aí eu falei, vou testar. Eu fiz o meu perfil é igual ao da Ju. Aí primeiro eu fiz o meu. Eu falei assim, ah, mas deixa eu aplicar em uma outra pessoa. Aí eu fui e apliquei no meu marido. Então, os maridos aí, por favor, maridos, namorados, companheiros, companheiras, vão servir todos de cobaia. Eu não indico aplicar no crush, não, porque ele pode sair correndo, falar, a mulher já quer me analisar. Espera namorado, aí você sugere a aplicação. Uma coisa mais estável. Mas então é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente encerra e finaliza a gravação também. Cláudia, que está chegando hoje, Ana. Foi ótimo, Fabi, como sempre, ultra didática, Lindos maravilhoso. slides. A parceira não tem Slides, mas nada não. A para Fabi, opinar ela nos. tem esse pensamento processual, estruturado, organizado, maravilhoso. Foi ótimo, Fabi. Eu já tinha visto lá no método, mas foi diferente hoje. Foi com outro olhar, né? Porque lá é mais focado no desenvolvimento de liderança, né? Então é isso, dá para aplicar em muitas situações, dá para fazer relação com a lista de necessidades. Acho que eu não sei, Cris, se eu tiraria o âncoras, vamos pensar, porque dá para fazer boas relações também. E o âncoras a gente já está com tanta prática que eu acho que a gente já tem uma leitura tão assim, né? Rápida e fotográfica, dá para fazer boas relações, né? Com A gente, valores, com vários temas, né? Não sei se eu tiraria, fiquei pensando aqui, não sei ainda, né? Mas eu acho que dá para fazer boas relações ali com os motivadores, porque dá para complementar, né? E o âncoras agora tá rapidinho, né? Para a gente fazer uma análise rápida, né? Não sei, vamos pensar, depois a gente fala mais. Mas foi ótimo, Fabi. Super obrigada, maravilhoso. Obrigada, Cláudia. Ju, Ju, pode posso falar? falar. Eu não sou da área, né? Eu sou da psicologia, mas eu não sou de carreira. Tô até fazendo não é bem uma transição, né? Eu tô fazendo um acompanhamento com a Roberta. Uhum. Então, foi mais pelo tema mesmo, pelo título, que me chamou muita atenção. O trabalho também da Roberta está me provocando a entender, querer entender um pouco mais sobre carreira.
É, mas eu achei bem bacana, assim. Eu tenho alguns pacientes, né, que fazem terapia comigo e vêm, né, eu já tenho falado bastante disso, que vêm com essas demandas do trabalho. E muitas vezes eu fico perdida. Tô com duas, por exemplo. Uma que tá querendo uma promoção, tá com uma sede por promoção e não sabe o que caminho seguir. A gente tem trabalhado, eu super leiga, mas tenho trabalhado algumas questões com ela, e uma outra que a empresa está desenvolvendo ela. Ela trabalha numa grande empresa em São Paulo e a empresa está desenvolvendo ela para ocupar cargo de liderança. Ela nunca ocupou cargo de liderança. Então, também ela não vem por causa disso, mas aparece muito. Então, foi por esse motivo, por esses dois motivos que eu falei, vou conhecer alguma coisa, né, de orientação de carreira. Gostei muito, Fabi, gostei muito, Ju. Obrigada mesmo. Estou aqui tentando Que me bom, situar Ana. ainda, mas estou muito rico. Foi muito rico tudo. Ai, que bom. Fico feliz de ter contribuído, mas é isso, assim, tem que olhar o caso, né, em outro encontro. Esse grupo é de leitura, a gente fala, mas ele é também de supervisão. Se a pessoa quiser mandar um caso que ela quer discutir no próximo encontro, avisa antecipadamente, a Roberta tira as dúvidas, para que a gente possa te ajudar com mais profundidade, né? A gente até esqueci de falar sobre isso, mas vou reforçar lá no grupo. Porque às vezes vocês querem aproveitar o encontro justamente para trazer. Estou atendendo uma empresa, uma pessoa assim, assim. E aí, né? O que que eu faço? Então, se você está com um psicoterapeuta e tem demanda de OPC, você pode trazer e a gente discute, a gente separa esse tempo também, né? Que bacana. Joia, vamos tirar então uma foto rapidão, passa um perfume. Vamos. Pronto. 3, 2, 1. Tcharam! Joia, pena que a Cris do Mani já saiu, e não sei se outra pessoa também, mas é isso, gente. Então, bom jantar, muito obrigada pela presença, bom descanso. Obrigada, E em breve, meninas. essa semana ainda eu mando a gravação com os materiais da Fabi até sexta, e aí eu informo também sobre o tema do próximo encontro, tá bom? Obrigada, Tchau, Ju. gente. Obrigada Obrigada, pela presença Boa de gente. noite. vocês. Tchau, tchau. Beijinho, obrigada, Fabi. Obrigada, Ju, pelo convite, Rô. Obrigada. Tchau, Um tchau. beijo. Foi ótimo.